Olá, meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Bom dia a todos vocês, muito prazer, eu sou Wagner, canal Apocalipse Urgente. Hoje eu gostaria de tratar um assunto com vocês, é um assunto já bastante assim, antigo, no sentido de ter feito essa aula, acho que no mês passado, que é a parábola da grande ceia, convite e rejeição. Eu vou repetir essa aula de novo. Eu vou repetir essa aula novamente, porque essa aula é uma aula muito importante, principalmente para aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão de servir a Cristo. E a parábola da grande ceia, ela tem uma importância, existem detalhes na parábola que são fundamentais para a nossa decisão em servir a Cristo e para aqueles também que rejeitam, ok? Então, dentro dessa parábola, nós temos 40 tópicos, tá? Do que as pessoas elas fazem no seu dia a dia no momento da evangelização, tá? Então, o que eu pretendo fazer? A cada 5 tópicos eu vou dar uma pausa, tá? A gente pode continuar no outro dia, a gente arruma outro dia. A cada 5 tópicos eu vou estar dando uma pausa, ok? Então, eu vou ler agora a parábola da grande ceia, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Parábola da grande ceia. Eu já li essa passagem várias vezes, tá? Versículo 15. Vamos orar ao Senhor e logo em seguida a gente vai começar. Pai, em nome de Jesus, quero bem dizer, ó Deus, o teu nome. Te agradecer, ó Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade de poder estar aqui, ó Deus, nesta manhã, tendo o privilégio de poder, ó Deus, transmitir a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor nosso Deus, esta aula, esse assunto que será tratado, ó Deus, agora, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, ele mandou seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo preparado. E todos começaram a excusar-se, criar desculpas. E o outro disse: comprei um campo. O primeiro disse: comprei um campo e importo em vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que hajas por escusado. E o outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bares da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse ao seu servo: sai pelos caminhos valados e fossos a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Pronto, acho que agora melhorou. Olha só, parábola da grande ceia. Primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro versículo, que é o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: ó, e ouvindo isso, dos que estavam assentados com ele à mesa. Então, ou seja, tinha uma mesa ali, né? E disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Tá?
Porque o reino de Deus, o que a gente precisa entender sobre o reino de Deus? Eu estava hoje pela manhã passando estudo de escola dominical. O reino de Deus designa a mesma... O reino de Deus é o domínio redentor de Deus ativo, dinamicamente visando estabelecer o seu governo entre os homens. Então o reino de Deus, de acordo com Romanos 14, 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito. Jesus, quando ele veio, quando ele se manifestou, o objetivo dele era implantar o reino de Deus na terra, de restaurar a nação de Israel, de restaurar o povo judeu. Que está aí há 70 semanas, eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Que são os 490 anos proféticos da restauração de Israel, desde quando eles saíram da Babilônia, quando saíram da Babilônia. O livro de Neemias vai falar sobre isso, começa no capítulo 2, que a reconstrução dos muros da cidade, né? Então eu não vou entrar muito em detalhe, a gente vai ter uma aula específica sobre as 70 semanas. Então, o objetivo de Jesus era de implantar o reino. Por isso que você vai ver, vai perceber que em inúmeras pregações de Jesus, ele vai falar: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de nós, porque o reino de Deus não é um reino constituído de leis que favorece a uns e que favorece a uns, ajuda a uns e outros não, desigualdade social, né? O reino de Deus não é ditadura, né? Ah, se você não aceitar as minhas ordens, eu vou lá te mato. Não é tirania, igual Nabucodonosor, igual você vai ver essas lideranças comunistas, como Mao Tse Tung, Joseph Stalin, Hitler, né, que foi aí um dos maiores, Idi Amin Dada, que o outro liderança lá na África, Mao Tse Tung na China, e Joseph Stalin lá na União Soviética, Hitler na Alemanha, Nicolás Maduro na Venezuela, né, Hugo Chávez também na Venezuela, mas já faleceu. Então, assim, o reino de Deus não é essas ditaduras, não é o comunismo implantado no mundo. O reino de Deus não tem nada a ver com isso. É um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de amor, é um reino de justiça, né? É um reino diferente do nosso reino. Então, ou seja, existe um reino no mundo, existe. Que reino é esse? Um reino que, infelizmente, que é o que nós estamos presenciando hoje. Então, por isso que ele vai falar: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, né? O comer o pão ali não significa necessariamente algo físico, né? Aí, olha só, ele vai dizer o seguinte no verso 16: porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Muitos aqui está no plural, tá? Vamos colocar assim a todos. Aqui a gente vai tratar no caso do amor de Deus. Um certo homem aqui, representando no caso Jesus, que ele fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Então uma ceia estava preparada, o servo já havia feito o convite, tá? E a única coisa que ele manda agora dizer é o seguinte: vinde, que já está tudo preparado. Ou seja, o servo, ele tem uma mensagem aos seus convidados. Qual é a mensagem para os seus convidados? Já está tudo preparado. Eu e você, nós já fomos convidados. A mensagem do servo é a mensagem do servo aqui, tipifica o Espírito Santo. Olha, tudo já está preparado. Vinde, tudo já está preparado. Só que essa mensagem, ela vai ter uma rejeição. A mensagem, ela é entregue. Existe uma rejeição, né? E existe também aqueles que vão aceitar o convite, que vão aceitar estar na mesa. Aí o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, a hora da ceia. Aí
no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: e todos a um começaram a criar desculpas, a excusar-se, né? O primeiro: comprei um campo e importa em vê-lo, rogo-te que me haja por excusado. Eu tenho uma versão aqui, eu vou usar uma outra versão, uma versão bem diferente dessa. Eu vou usar uma versão aqui, o livro em português. Gostaria de usar aqui rapidamente. Tá? Então eu vou pegar uma versão aqui bem diferente, uma versão mais simples, só para você compreender. O livro em português, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 22. Tá? Então, olha só. Aí, olha só. Vamos lá. Todos, porém, começaram com uma desculpa, porque acabaram de comprar um campo e queria vê-lo, pedindo, portanto, que se dispensasse a sua presença. O outro, porque tinha acabado de comprar 5 juntas de boi e queria experimentá-los. E o outro ainda porque acabava de se casar e não podia ir. Então, ou seja, um disse que havia comprado um campo, o outro disse que havia comprado 5 juntas de boi e o outro havia dito que acabava de ter se casado. Então, ou seja, cada um criou uma desculpa. Né? Na hora do convite, na hora da evangelização, nós vamos encontrar muitos obstáculos, nós vamos encontrar muitos desafios. A gente vai encontrar pessoas que vão rejeitar o convite, você está entendendo? Pessoas que a gente vai encontrar, e isso muitas das vezes pode criar em nós, em mim, em você, algum desânimo, desistência pela evangelização, tá? O criado, ou seja, o Senhor, voltou e transmitiu ao patrão as respostas, né? Aí o patrão, indignado, disse-lhe que fosse depressa às ruas, becos da cidade e que convidasse os mendigos, paralíticos, coxos e cegos, né? E ele foi, e mesmo assim ainda havia lugar. Ou seja, o servo dele, o servo desse senhor, desse certo homem, desse patrão, ele fez tudo como ele havia mandado, como ele havia ordenado, só que mesmo assim ainda havia lugar. Aí ele insistiu e disse o seguinte, aí ele disse o seguinte: olha, vai por aí afora, pelos caminhos dos campos e por todos esses lugares, insista para que venham, de modo que a casa fique cheia. E quanto aos primeiros que convidei, nenhum provará dos manjares que eu tinha preparado. Por quê? Recebeu o convite, rejeitou, não vai provar, né? Não vai provar. Isso aqui, veja bem, a parábola da grande ceia é uma parábola que ela traz para nós uma reflexão do arrebatamento da igreja, que nos traz uma reflexão a respeito da ceia que Deus ele tem preparado, de que Jesus tem preparado. Ou seja, tudo já está preparado. E nós, como embaixadores de Cristo, dei uma lição hoje pela manhã na escola dominical falando a respeito do reino dos céus, que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos os seus mensageiros. Então o nosso dever é de fazer o convite. Se vai rejeitar ou não, aí é algo pessoal. O nosso dever é de convidar e de forçar eles a entrar. Você está entendendo? Porque aqueles que foram convidados e rejeitaram o convite, esses não provarão dos manjares, não farão parte, não participarão, né, dessa festa gloriosa, dessa confraternização linda e maravilhosa que será no céu. Então, a parábola da grande ceia é justamente isso, que quer dizer, um convite é feito,
para todos, seja manchos, seja coxos, seja aleijados, né, seja mendigos, seja cegos. O convite ele é feito a todos. O que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero dizer para você nessa manhã, um convite já foi feito, um convite está sendo realizado neste momento, então cabe a mim e a você aceitar esse convite. Você pode rejeitar também, né? Ou seja, um convite está sendo feito, há muitos que estão rejeitando e há muitos também que estão aceitando esse convite. Esses que estão aceitando esse convite, eles vão gozar de uma felicidade que o mundo não pode dar. O mundo oferece uma felicidade diferente da felicidade que o reino de Deus ele apresenta, né? Então que possamos estar atentos a esse convite. O convite ele está sendo feito a toda hora, a todo momento, nas redes sociais, na rua, na televisão, na rádio, em qualquer lugar. Um convite está sendo feito. O que cabe a mim e a você é aceitar esse convite. E está te apresentando uma felicidade que você nunca gozou em toda a sua vida. Que você nunca experimentou em toda a sua vida. Ok? Então no próximo vídeo, na próxima aula, eu gostaria de estar apresentando a vocês que rejeições são essas que as pessoas elas fazem, que argumentos são esses que as pessoas elas criam, que elas estabelecem em suas vidas, que dúvidas são essas que elas criam nas suas vidas para rejeitar esse convite maravilhoso, essa tão grande salvação. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.